Vamos embora. O texto base aqui é livro de Marcos, capítulo 4, verso 35, que fala assim, eu vou ler aqui o versículo base, que é o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, se você quiser abrir a sua Bíblia em casa, onde você estiver, você pode abrir, nós vamos ler agora, e a live, nós vamos falar sobre fé. Tenha fé e não tenha medo. Quatro razões para termos fé e não termos medo. Se tiver alguma dificuldade aí, você escreve aqui, de áudio, de vídeo, para a gente corrigindo aqui. Se tiver alguma pergunta também, pode ficar à vontade, meu povo, vamos participar. Vamos começar aqui agora, vamos lá. Chega de enrolação. Livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Segura aí, porque nós estamos começando, daqui a pouco vai esquentar. Deus vai falar contigo agora, ao vivo. Deus vai falar com você nesse momento. Livro de Marcos, capítulo 4, verso 35, fala assim. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Quem está falando isso? Jesus, o mestre. O mestre está reunido com os seus discípulos, entrou num barco e falou isso. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Repetindo, livro de Marcos, capítulo 4, e agora verso 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia, que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Jesus, está falando de Jesus. Dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos, né? Em outras traduções, não te preocupa que pereçamos? Verso 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. Olha que coisa linda esse versículo. E houve grande bonança. Versículo 40. E disse-lhe, Jesus falando, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E o último versículo para encerrar esse episódio maravilhoso, verso 41, fala assim, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Irmão, essa passagem é muito forte. Esse texto bíblico, ele é espetacular, porque ele desafia realmente a fé do homem. E é por isso que eu escolhi esse versículo aqui, esse texto, para a gente falar sobre fé. Falar sobre fé e falar sobre medo, acho que não tem como não falar sobre essa passagem de Jesus na embarcação. De um lado, um homem que representa a fé, Jesus. Do outro lado, discípulos, homens que representam medo. E nós vamos entender aqui agora 4 razões, baseado nesse texto, porque temos que ter fé e não termos medo. Vamos lá. É normal, nesse contexto, que os discípulos tenham sentido medo. É óbvio. Se a gente for se colocar no lugar desses homens, porque hoje, você criticar qualquer atitude dos discípulos, conhecendo a história de Jesus, é fácil. Agora, viver na época de Jesus, ao lado de Jesus, crendo apenas na profecia do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, do Salvador, é outra coisa. Isso vale para nós hoje, por isso que Deus repete as nossas lutas, por isso que Deus faz acontecer conosco. Então, a gente não pode julgar aqueles homens, porque provavelmente nós teríamos o mesmo comportamento que aqueles discípulos. Aqueles homens tiveram medo.
E uma das razões é porque a Bíblia está dizendo que a água está invadindo as ondas. Olha o que a Bíblia fala: as ondas estão acima do barco. E as ondas acima do barco já mostra, né? Outro dia eu fui na praia e a onda era onda de meio metro, 1 metro. Se você for ver, a onda de 1 metro já coloca medo. Tem um monte de gente que já não entra na água, fica só naquela marolinhazinha que termina na beira da areia mesmo. Mas a Bíblia vai dizer aqui que o barco já estava enchendo d'água. Então, você sabe, o barco não foi feito para ter água dentro. O barco está começando a afundar. Quando entra água no barco, pela engenharia da flutuação aí, da engenharia naval, você vai descer no barco para nivelar com a água. Então, se tem água dentro, aquela água vai descer no barco para nivelar com a outra água do lado de fora. Então, o barco estava afundando. Os homens começaram a entrar em desespero. E o que mais deu desespero nos homens foi o fato de Jesus estar dormindo. Então, vamos lá. A primeira causa de que nós temos que ter fé e não medo, a primeira, é por causa da promessa de Jesus. Olha o que Jesus falou. Jesus falou assim: passemos para outra margem. Então, Jesus, quando ele entra no barco, ele fala: nós vamos para o outro lado. Jesus está falando assim: nós vamos chegar do outro lado. Jesus está liberando uma palavra que está dando garantia para aqueles homens de que ele vai chegar do outro lado. Olha o que ele fala: passemos para outra margem. O que isso significa? Isso significa que Jesus liberou uma palavra que se transformou numa promessa e de que toda promessa de Cristo há de se cumprir. Então, a tempestade, ela não surpreendeu Jesus. E, por isso, não pode nos surpreender. Qual é a tempestade que você está vivendo hoje? Qual é a lamentação? Qual é a dificuldade? Aonde na sua vida as ondas estão entrando? Aonde na sua vida o mar está revolto? Aonde na sua vida o barco está afundando? Aonde? Independente de onde seja, Jesus tem uma promessa. E pelo fato dele ter uma promessa sobre a tua vida, é substancial para que o seu barco não afunde. Mas é interessante que Jesus permitiu que quase afundasse. Permitiu. Por que então Deus, se a promessa garante que o barco não vai afundar, porque eles vão passar para o outro lado, por que Jesus permite então o barco quase afundar? Óbvio, porque ele quer testar a nossa fé, porque ele quer amadurecer a nossa fé, porque ele quer mostrar que, por pior que seja a circunstância, no final ele tem o controle de todas as coisas. Então, a primeira razão pelo fato de nós termos que ter fé e não medo é simplesmente por causa da promessa. Se você não conhece a tua promessa, você não sabe a tua promessa, peça a Deus para te mostrar: Senhor, qual é a promessa que você tem para a minha vida? Qual é a promessa que você tem para a minha família, para mim, né? O meu ministério, o meu futuro? Qual é a promessa? Peça a Deus, porque mediante essa promessa, você vai ter a garantia, a certeza de que o seu barco não vai afundar. Pastor, estou passando por uma luta, uma enfermidade, e cada dia que passa, essa enfermidade aumenta mais, piora. Cada dia que passa, eu estou mais debilitado por causa da minha enfermidade, e cada dia que passa, os médicos pioram o laudo. Se tem uma promessa na tua vida, não se preocupe. O teu barco não vai afundar. É promessa. Tu vai chegar do outro lado. Não precisa temer. É preciso confiar. Tá bom? Porque a fé é o nosso legado. Vamos lá. Segunda razão pelo qual nós temos que ter fé e não temos que ter medo. É o simples fato de termos a presença de Jesus. Olha que lindo. Ter a presença de Jesus é o que basta. Olha só. Eles estavam atravessando
um mar, e aquele mar tinha cargas, pessoas, seja lá político, seja lá pessoas influentes, seja marinheiro, seja quem for, bombeiro, não importa. A questão é que nenhum desses homens garantiram que a embarcação tivesse sucesso, porque o barco estava afundando. Mas a presença de um homem é que garantiu a presença de Jesus. Olha que no livro de Mateus, capítulo 28, verso 20, fala assim: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, existe uma garantia que Jesus estará conosco todos os dias da nossa vida. Não importa por onde você está passando. Jesus não falou assim, ó, dependendo de onde você estiver, não. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma garantia. Jesus sempre estará conosco. Então, peraí. Se Jesus sempre está comigo, não há o que temer. Todas as vezes que os homens iam buscar para prender Jesus, os soldados romanos, o pilotão, todas as vezes, ou os fariseus, todas as vezes que iam prender Jesus, não conseguiam prender. Os discípulos sempre estiveram protegidos por causa de Jesus. Até porque o problema era com Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, passou a ser com os discípulos. A presença de Jesus é a garantia. Você está entendendo? A presença de Jesus é a garantia de que tudo tem que dar certo. Então, a segunda razão de que nós temos que ter fé e não temos que ter medo é pelo simples fato de termos a presença de Jesus. Então, vamos lá. Jesus garantiu estar conosco. A pergunta é, você está se garantindo estar com Jesus? Porque é muito fácil não construir um relacionamento e exigir que Jesus esteja conosco quando nós não queremos estar com ele. Jesus sempre estará conosco. A questão é, nós queremos estar com Jesus? Porque Jesus pode ter o poder, pode ter a onipresença, de estar em todos os lugares. Mas se nós não queremos andar com Jesus, não adianta, não vamos forçar que Jesus se relacione conosco. Então, Jesus estar conosco significa que nós temos que estar com Jesus. Perdão, é ao contrário. Estar com Jesus é Jesus estar conosco. Criar um relacionamento com Cristo, né? Porque esse é o segundo ponto, né? Para termos fé e não termos medo, isso acontece da causa da presença de Jesus estar conosco. Então, Jesus estar conosco é a causa de nós não termos que ter medo, de termos a fé de que no final o problema vai ser resolvido. Então, a segunda razão de termos que ter fé e não termos que ter medo é a presença do Mestre conosco. Terceira razão, vamos lá. Razão para termos fé e não termos medo. Por causa da paz de Jesus. Vamos tentar entender isso. Olha só. Jesus, nessa embarcação que nós acabamos de ler no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35, fala que no meio do caos, no meio da tempestade, no meio daquilo que gera a maior insegurança para aqueles homens, Jesus estava dormindo. Vamos entender esse sono de Jesus. Esse sono de Jesus não é um sono, tá bom? Como é que eu posso dizer? De negligenciar o perigo. O sono de Jesus não é um sono de não se preocupar, de diminuir, de subestimar o perigo. Não é isso. Nós temos que ter fé, mas não podemos abusar da fé. Abusar da fé é subestimar o perigo. Jesus, ele está em paz simplesmente porque ele tem o controle de todas as coisas. Então, estar com Jesus é saber que todas as coisas estão sob o controle dele. E isso é razão de vivermos em paz. Então, por que ter fé
e não ter medo? Por causa da paz de Jesus. Se Jesus está contigo, vamos lá. Primeiro é por causa da promessa. Se ele disse, ele vai cumprir. Vamos atravessar a margem. Segunda razão que nós falamos aqui é por causa da presença de Jesus. Então, se você tem Cristo do teu lado, se você tem a promessa, não há o porquê de não ter paz. Olha só, eu estou com Cristo. Cristo está em paz, então também estou em paz. Se está com Cristo e Jesus está preocupado, aí eu me preocupo. Mas eu sei que Jesus não se preocupa, porque ele tem o controle de todas as coisas. É a mesma coisa que você, na empresa, por exemplo, ou em algum lugar está fazendo alguma coisa. Uma vez eu fui pegar uma embarcação, eu lembro que eu peguei uma embarcação, eu lembro disso. E eu estava muito tranquilo, porque eu não sei como é que fala o piloto lá da embarcação, no barco, é uma lanchinha que a gente pegou para atravessar uma ilha e tal, e eu lembro que ele estava tranquilo, o dono da lanchazinha lá, ele estava tranquilo até então, e eu estava tranquilo. Começou a fechar o tempo muito rápido, virou a tempestade muito rápido, e no momento que virou, ele ficou um pouco apreensivo, mas muito seguro, porque está acostumado a fazer aquilo. Mas chegou uma hora, começou a bater tantas ondas, eu estava tranquilo, porque eu não tenho noção do que é o perigo, do que é perigoso e do que não é. Eu não tenho noção. Então eu estava me garantindo no sujeito que estava dirigindo lá, que estava acostumado com aquilo, com a lancha. Agora, no momento que eu comecei a ver que ele ficou preocupado, aí já era. Aí eu fiquei preocupado. Quando eu vi que ele começou a ficar nervoso, tenso, quando eu percebi que o rapaz começou a ficar preocupado, aí eu fiquei preocupado. Porque se ele é o especialista da embarcação, vê preocupação, como é que eu não vou ver? Aí eu comecei a orar. Aí eu comecei a botar minha fé em exercício. Então Jesus é a mesma coisa. Jesus é um especialista na nossa vida. Ele é um especialista na humanidade. Jesus não fica preocupado. Então, se ele tem paz, nós temos que ter paz também. Esse é o terceiro ponto. Agora, existe um quarto ponto aí importante. A quarta razão por que nós temos que ter fé e não temos que ter medo. Vamos lá. É por causa do poder de Jesus. Jesus falou assim, ó, Jesus, ele repreendeu o vento e o mar. Certo? Eu vou procurar o texto aqui de novo para ler, porque esse versículo é muito bonito. Ele fala assim, ó, e ele despertando, olha só, Jesus, acordando, né? Jesus está acordando, todo mundo já está passando mal, já não está aguentando mais, desespero total, o povo já está pedindo a morte. Jesus está acordando. No meio do caos, Jesus está acordando. E aí fala assim no verso 39, e ele acordando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Por que ter paz e não ter medo? Quarta razão, simples. Pelo fato de saber que Jesus tem todo poder. Isso é o mais importante. Se Jesus tem poder para tudo e para todas as coisas, por que não ter fé? Pastor, mas a minha luta é muito grande, pastor. Meu relacionamento, meu casamento, a minha empresa, o meu emprego está em risco. Então, o fato de estar desempregado, as coisas estão piorando, as contas estão aumentando. Irmão, dobre o teu joelho. De repente, a chave que falta para solucionar o teu problema, de repente, eu vou te dizer, a chave que falta para abrir, para acordar o mestre que está dormindo na polpa, seja a fé. De repente, no momento que você exercer a sua fé, pum, Jesus desperta. Isso é uma analogia. Jesus desperta para quê? Para aquietar o mar, silenciar o mar e aquietar o vento na tua vida. Na nossa vida, o vento vai estar sempre batendo. Na nossa vida, o mar sempre vai estar revolto, em alguma área.
Só que é o seguinte, o mar não bate o dia inteiro. A Bíblia fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tua tempestade pode durar a noite toda. Sua dificuldade pode durar um período. Mas ele tem hora para começar e ele tem hora para acabar. Ele não pode durar para sempre. O quanto antes vai depender da tua fé. Da fé de acreditar. Fé é acreditar de que Deus, de que Cristo tem o controle de todas as coisas por causa do seu poder. E olha o método de Jesus. O método de Jesus é o seguinte, Jesus não dá jeitinho. Se fosse outro especialista ali, vamos ligar para a polícia marítima, vamos acionar um helicóptero, vamos botar um colete, vamos pular no mar. Cada um daria um jeito, um jeitinho. O homem sempre está dando um jeitinho. Os especialistas da Terra sempre estão dando um jeitinho. Porque existe problema que não tem como resolver. Fala para mim, qual especialista acalma a tempestade? Não existe. Tem problema na nossa vida que é como a tempestade. Que não tem especialista no mundo para resolver. Tem especialista para dar jeitinho, não para resolver. Para resolver mesmo, só Jesus. Só ele tem o poder para resolver. E aí o que falta? Falta fé para acordar esse homem, Deus, que se fez homem, carne, mas que é Deus, para ir na raiz do problema. Você vê que é interessante que Jesus não dá jeitinho, ele vai na raiz do problema. Qual o problema? É a tempestade? Então eu acalmo a tempestade. É o vento? Eu paro o vento. Olha, irmãos, o poder de Jesus. Aí eu lhe pergunto, o poder de Jesus mudou de lá para cá? Não. Pelo contrário, o poder de Jesus se aperfeiçoa. Então, se ele acalmou aquela tempestade, não pode acalmar a tempestade da tua vida? Não pode acalmar a tempestade do teu coração? Talvez ninguém saiba, mas Jesus sabe que dentro do teu coração existe uma tempestade impetuosa, que parece que não vai ter fim, parece que não vai acalmar nunca. Mas, irmãos, em nome de Jesus, acredite que o momento que você usar a tua fé, você vai despertar o Mestre. Não, o problema não é acalmar mais a tempestade, entendeu? Pegou a visão? O problema não é mais assim, eu preciso acalmar a tempestade. Não. Daqui para frente, o que você precisa é acordar, é despertar o Mestre. E fazendo uma analogia, é chamar a atenção do Mestre. É fazer Jesus, é dar o start em Jesus. Jesus, eu preciso que você faça alguma coisa. É isso que precisa agora. A preocupação não é mais acalmar. A preocupação não é mais pagar a dívida. A preocupação não é mais convencer o não divórcio. A preocupação não é mais uma porta de emprego se abrir. Não, não é mais. Esquece. A preocupação agora, sabe qual que é? Acordar o mestre da popa. Esse é o objetivo agora. E para isso você precisa de fé, porque a fé atrai a atenção de Deus. E aí, fechando aqui, os homens falaram assim, e Jesus fala assim no verso 40. Olha só. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Agora, olha essa pergunta. Ainda não tendes fé? Por que Jesus faz essa pergunta e eu coloco nessa interpretação? Ainda não tendes fé? Eu vou criar aqui a minha interpretação sobre esse texto, sobre esse contexto. Os homens estão andando com Jesus, não é o primeiro milagre de Jesus, até porque a Bíblia fala do primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus foi quando ele transformou água em vinho, lá naquele casamento. Esses homens viram vários milagres até esse momento dessa tempestade. Então Jesus, em outras palavras, está dizendo o seguinte, vocês estão comigo até hoje, vocês estão vendo milagre atrás de milagre, porque a Bíblia não fala todos os milagres que Jesus fez. Jesus fez muito mais do que a própria Bíblia relata. Até porque, a própria Bíblia vai dizer que se a Bíblia tivesse todos os milagres escritos que Jesus fez, não haveriam páginas. Então, aqueles homens estão vendo milagre todo dia, toda hora. Milagres assim absurdos, coisas absurdas de Jesus resolvendo, milagres. E aí Jesus fala, ainda não tem fé? Depois de tudo que vocês estão vendo, depois de tudo que vocês estão ouvindo, depois de tudo que vocês estão vivendo comigo, vocês ainda não têm fé? Em outras palavras, pelo amor de Deus,
que falta agora para vocês terem fé? Jesus, então, aqui está repreendendo, Jesus está corrigindo, Jesus está chamando a atenção deles. Ainda não tem fé? E aí, Jesus faz a mesma pergunta hoje para você. Você está esperando um milagre nessa tempestade? Mas a pergunta é, será que você ainda não viveu outros milagres na tua vida? Será que Jesus não fez nenhum milagre na tua vida? Será que você nunca viveu nenhum milagre na tua vida? Para hoje, Jesus fazer a pergunta, ainda não tens fé? Tem gente, olha só que incrível, tem gente que vive um milagre absurdo e depois vive situações menores e não tem fé para que Deus possa resolver essas situações menores. Não entendo. Eu, sinceramente, não entendo. Então, a pergunta que Deus está fazendo é o seguinte, ainda não tendes fé? Não é possível. E ele fecha aqui o versículo 41, e os homens falam assim, sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Eu aprendo com esse versículo muita coisa. A primeira é que os homens foram surpreendidos, porque Jesus sempre nos surpreende. Todo milagre que Jesus faz tem o poder de nos surpreender. Se não nos surpreender, pode escrever isso. Se não nos surpreender, não é milagre. Milagre de Jesus sempre nos surpreende. E eles ficaram surpresos. Mas eu aprendo outra coisa além disso. Eu aprendo outra coisa. Que às vezes, ou muitas das vezes, ou muitos homens e mulheres não obedecem a Cristo. Por isso não vivem milagres. Só que apesar de homens não obedecerem a Deus, ainda assim, o mar e o vento obedecem. A Bíblia fala, se não adorarmos, Deus colocaria pedras em nosso lugar. Se a gente não adora, a pedra vai adorar. Se a gente não obedece, o vento e o mar vai obedecer. Mas Deus não vai deixar de ser Deus e continuará reinando sobre nós e sobre a sua criação. Por isso, não perca a oportunidade de obedecer. Porque ainda que todo homem na face da terra não obedeça mais, a natureza vai obedecer. E reafirmar a cada dia de que Deus é o Criador, sim, de todas as coisas. Amém? Então tá aí 4 razões para termos fé e não termos medo. Essa live vai ficar aqui vai ficar aqui no meu canal e se você gostou aqui, se inscreva, ativa o sininho, dá um like e compartilha com uma pessoa que está precisando alimentar a sua fé. Eu sou o pastor Daniel Schereguini, Deus te abençoe e até a próxima.